Olá, hoje nós iremos estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. O primeiro tiro na Segunda Guerra Mundial foi disparado com a invasão da Polônia pela Alemanha, em 13 de setembro de 1939. A Europa já estava preparada para o pior. O medo do comunismo fez com que as potências capitalistas permitissem o fortalecimento da Alemanha para bloquear o avanço da Revolução Comunista. Logo no início da guerra, o alinhamento dos grandes blocos políticos ficou bastante evidente. Em 1940, o Japão se juntou à Alemanha e à Itália para formar o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Vejamos como se deu o desenvolvimento do conflito na Europa. Bom, incentivado pelos seus êxitos e pela passividade dos seus adversários, Hitler atacou a Polônia no dia 1º de setembro de 1939. A Polônia foi completamente derrotada. A Alemanha pôs em prática a Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, um novo conceito de guerra desenvolvido pelas forças armadas alemãs. Esse conceito consistia em uso simultâneo de tanques de guerra e bombardeiros de mergulho, o que provocou choque e pavor na resistência polonesa. A Polônia foi dividida entre a Alemanha e a União Soviética, com base no Pacto de Não Agressão assinado entre ambos anteriormente. Logo a seguir, a União Soviética começou a ocupar os países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia. Envolveu-se também em uma guerra contra a Finlândia no inverno de 1939 a 1940, mas não conseguiu vencer. A França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. A Itália permaneceu fora do conflito. Mussolini anunciou a Hitler que suas forças ainda não estavam preparadas para uma guerra. Falaremos sobre a vitória alemã na frente ocidental. O exército alemão era nitidamente superior ao exército francês, sobretudo na aviação, mas sua marinha era inferior à dos adversários. A Alemanha dependia do aço sueco, que era transportado pelos portos noruegueses. Em abril de 1940, Hitler invadiu a Dinamarca e a Noruega, aplicando o mesmo conceito de Blitzkrieg. Em apenas 18 dias, a Alemanha invadiu a Bélgica, Luxemburgo e a Holanda. Tropas inglesas e tropas francesas participaram da grande ofensiva contra a Alemanha, atacando pela floresta das Ardenas. Foram derrotadas e completamente desbaratadas e tiveram de fugir pelo porto de Dunkerque. A França, logo depois, foi invadida. Em junho, Benito Mussolini jogou a Itália na guerra contra a França e a Inglaterra. O governo do Marechal Pétain se rendeu aos alemães. A Alemanha ocupou toda a costa atlântica e o norte da França. No sul, o território era considerado livre. Os franceses estabeleceram lá um governo colaboracionista, que era presidido pelo Marechal Philippe Pétain. A capital deste governo era na cidade de Vichy. De Londres, o general Charles de Gaulle comandou o movimento França Livre de resistência à ocupação alemã. Falaremos agora sobre a Batalha da Inglaterra. Adolf Hitler esperava chegar a um acordo com a Inglaterra. Ele acreditava que depois da derrota da França, conseguiria desbaratar, dobrar a Inglaterra. Mas o gabinete inglês, presidido por Winston Churchill, pretendia resistir ao expansionismo alemão. Protegida pelo Mar do Norte e pelo Canal da Mancha, e confiado também na sua poderosa marinha e também no acordo com os Estados Unidos, a Inglaterra se preparou para resistir ao ataque inimigo. A invasão da Inglaterra dependia do domínio do espaço aéreo durante todo o conflito. Durante a Batalha da Inglaterra, as forças aéreas dos dois países se enfrentaram duramente. Os ataques ocorreram entre julho e setembro de 1940, com bombardeios intensos. Apesar das baixas, os ingleses venceram. O comando alemão desistiu de invadir as Ilhas Britânicas. Foi a primeira derrota sofrida pelos nazifascistas. Em meados de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, o conflito se encontrava em uma fase decisiva. A Luftwaffe
Força Aérea Alemã bombardeava incansavelmente inúmeras cidades da Inglaterra e restava apenas aos pilotos da RAF, a Real Força Aérea Britânica, o dever e a responsabilidade de defender o território britânico e o Canal da Mancha da Blitz aérea promovida pelos alemães. No dia 11 de julho de 1940, o almirante Erich Raeder, comandante em chefe da Marinha Alemã, disse a Hitler que uma invasão marítima só poderia ser contemplada como um último recurso e somente após a superioridade aérea plena ter sido alcançada pelos alemães. Com a marinha alemã enfraquecida, a poderosa Luftwaffe tinha em suas mãos a tarefa de criar condições favoráveis para uma invasão. Nos meses de julho e de agosto de 1940, uma série de batalhas aéreas pelo controle do Canal da Mancha entre a Luftwaffe e a RAF proporcionou tons dramáticos à Batalha da Inglaterra. No dia 13 de agosto de 1940, a Real Air Force resistiu a um ataque massivo dos alemães que, apesar de terem conseguido infligir muitos danos e fazer vítimas, sobretudo em solo, não obteve êxito em dominar o espaço aéreo britânico. No dia 20 de agosto de 1940, Winston Churchill proferiu um discurso emocionante e inspirador na Câmara dos Comuns. Ele disse basicamente o seguinte: a gratidão de todos os lares em nossa ilha, em nosso império e certamente no mundo inteiro, exceto nas casas dos culpados, vai para os aviadores britânicos, que sem se intimidarem com as probabilidades incansáveis em seu desafio constante e perigo mortal, estão virando a maré da guerra mundial, com sua bravura e devoção. Nunca antes, no campo dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos. Falemos agora sobre a guerra nas outras frentes. Nos Balcãs, a ocupação da França em 1940, os italianos invadiram a Grécia com o auxílio alemão. A Iugoslávia, a Bulgária e a Romênia foram ocupadas por tropas do eixo. No Oriente Médio, a Inglaterra sufocou uma rebelião antibritânica no Iraque. Em julho de 1941, tropas inglesas e da França Livre ocuparam a Síria, até então sob o domínio de Vichy. Na África, a luta se desenvolveu na Líbia, posse italiana, no Egito, protetorado inglês, na Somália e na Abissínia, onde os italianos foram derrotados. Eles tentaram invadir o Egito, mas acabaram sendo rechaçados pelos ingleses. Os alemães enviaram reforços comandados pelo general Rommel, considerado a raposa do deserto, e evitaram que os italianos fossem totalmente derrotados na África. Falemos agora sobre a Batalha do Atlântico, uma outra frente. Hitler não tinha condições de enfrentar a poderosa frota inglesa em pé de igualdade. As ofensivas alemãs se concentraram no ataque ao comércio dos inimigos ou a navios de guerras isolados. Utilizavam para isso submarinos. A guerra dependia da Batalha do Atlântico. Nessa batalha, houve poucos combates navais de superfície. Surgiram novas armas contra os submarinos, como radares, sonares e bombas de profundidade, as famosas cargas de profundidade. Até meados de 1941, a Inglaterra e seu império enfrentaram a Alemanha e a Itália, que haviam ocupado a maior parte da Europa Ocidental e a região dos Balcãs. Em 1941, o conflito, que até então era limitado, se transformou numa verdadeira guerra mundial. Falaremos agora sobre a invasão da União Soviética. Para Hitler, o acordo de não agressão com os soviéticos era um pacto temporário. No final de 1940, as duas potências começaram a se distanciar uma da outra. Hitler preparou em segredo um ataque à União Soviética. Stalin, do seu lado, procurou ganhar tempo para reforçar os seus exércitos. Os motivos que desencadearam a invasão da União Soviética foram os seguintes. A Alemanha ambicionava vastos territórios soviéticos ricos em petróleo, cereais e outras matérias-primas. Após o fracasso alemão na Inglaterra, Hitler procurou garantir a hegemonia do Terceiro Reich no continente europeu. Hitler e seus chefes militares
subestimaram grandemente a capacidade defensiva da União Soviética. Os alemães enviaram cerca de 3 milhões de soldados contra as fronteiras soviéticas em junho de 1941. As maiores batalhas terrestres da guerra foram travadas na União Soviética. Os alemães avançaram rumo a Leningrado e a Moscou, no norte, e em direção à Ucrânia e ao Mar Negro, no sul. Os soviéticos resistiram heroicamente para evitar que os suprimentos caíssem nas mãos dos inimigos, dos alemães no caso. Eles adotaram a estratégia da terra arrasada. Em que consistia isso? Queimavam tudo aquilo que lhes podia ser útil. O mesmo recurso adotado durante a invasão de Napoleão, que ocorreu mais de um século antes. Apesar disso, em 1942, os alemães haviam cercado Leningrado e estavam perto de Moscou e avançaram em direção ao Cáucaso, no sul. Enquanto isso acontecia, o bombardeamento de Pearl Harbor aconteceu e a guerra chega ao Oceano Pacífico. Diante dos primeiros anos da guerra, os Estados Unidos procuraram manter uma política isolacionista. Apesar disso, eles forneciam armas à Inglaterra e também à União Soviética. Por outro lado, o Japão continuava empreendendo a conquista da China. Em julho de 1941, com o apoio da Alemanha, conseguiu que o governo de Vichy permitisse a presença de tropas japonesas na Indochina. Seu objetivo era formar um grande império asiático, conquistando assim regiões ricas em matérias-primas, sobretudo petróleo e borracha, que eram necessárias para manter a sua máquina de guerra funcionando. Os Estados Unidos pressionaram o governo japonês a retirar suas tropas e a saírem da Indochina. As negociações diplomáticas fracassaram e o governo norte-americano, então, proibiu a venda de matérias-primas para o Japão. Em Tóquio, o Partido Militarista, incentivado pelas vitórias do Eixo, decidiu entrar na guerra. Em 7 de dezembro de 1941, a aviação japonesa atacou a frota norte-americana no Pacífico, ancorada em Pearl Harbor, no Havaí. Ao mesmo tempo, os japoneses iniciaram uma ofensiva contra as colônias holandesas e as colônias inglesas na Oceania e no Sudeste Asiático, e atacaram as Filipinas. Vamos ver agora a formação de uma grande aliança. O Japão havia desencadeado a guerra contra os Estados Unidos e a Inglaterra. Logo após os ataques japoneses a Pearl Harbor, a Alemanha e a Itália se declararam em guerra contra os Estados Unidos. Constituiu-se então a Grande Aliança, formada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela União Soviética. A estratégia adotada pelos aliados foi a seguinte: foi estabelecida uma série de encontros e reuniões entre os três principais líderes destas potências: o presidente Roosevelt, dos Estados Unidos, Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, e Joseph Stalin, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Em agosto de 1941, Roosevelt e Churchill assinaram a Carta do Atlântico, visando a manutenção da democracia após a derrota dos nazifascistas. Em dezembro de 1943 e em fevereiro de 1945, os três líderes reuniram-se para estabelecer as bases da reorganização mundial no pós-guerra. Veremos agora o início da contraofensiva aliada. Em 1942 e 1943, os aliados começaram a vencer uma série de batalhas, detendo assim o avanço do Eixo. Os Estados Unidos detiveram o avanço japonês no Pacífico. Em agosto de 1942, os norte-americanos iniciaram a conquista de Guadalcanal, finalizada no início de 1943. Em outubro e novembro de 1942, o general Rommel foi derrotado pelo exército britânico, comandado pelo general Montgomery, no local chamado El Alamein. Uma expedição anglo-americana desembarcou na Argélia e no Marrocos, obtendo o apoio das colônias francesas. Presos entre dois exércitos aliados, 250 mil soldados alemães se renderam em Tunis, em maio de 1943. A guerra na África chegava ao fim. A gigantesca Batalha de Stalingrado, na União Soviética, em fevereiro de 1943,
terminou com a derrota total dos alemães em julho de 1943. Tropas anglo-americanas iniciaram a conquista da Sicília. E vamos chegar agora à derrota final do eixo. Pouco tempo depois do início da invasão da Itália, o governo italiano capitulou, desmoronou. Os alemães se voltaram contra seus antigos aliados e libertaram Mussolini, que estava preso, e tomaram Roma. Apesar disso, os exércitos aliados entraram em Roma em junho de 1944. A luta continuou até abril do ano seguinte, no norte da Itália. Vendo-se derrotado, Mussolini tentou fugir para a Suíça, mas foi capturado e executado por guerrilheiros italianos que lutavam contra o fascismo. Vamos ver agora o fim do Terceiro Reich. Durante 1943, os soviéticos realizaram várias ofensivas na frente oriental. Em 1944, expulsaram os alemães da União Soviética e penetraram nos países bálticos e também na Polônia. As forças soviéticas avançaram na Romênia e na Bulgária e entraram em contato com as guerrilhas do Marechal Tito, que haviam libertado grande parte da Iugoslávia. Os ingleses e norte-americanos iniciaram uma ofensiva na frente ocidental, forçando o retrocesso das tropas alemãs. Em junho de 1944, os exércitos aliados, comandados pelo general norte-americano Eisenhower, iniciaram a libertação da França. No final de agosto, as forças da resistência libertaram Paris. O general de Gaulle instalou um governo provisório na França. Os aliados avançavam em direção a Berlim, capital da Alemanha, que a esta altura encontrava-se sitiada pelos soviéticos. No dia 30 de abril de 1945, quando as tropas aliadas estavam a poucos metros da sede da chancelaria, Hitler se suicidou. A Alemanha apresentou sua rendição incondicional aos aliados. Veremos agora como se deu a rendição do Japão. Entre 1943 e 1944, após uma série de batalhas navais e terrestres, os norte-americanos conseguiram impor sua superioridade naval no Pacífico. Comandados pelo general Douglas MacArthur, eles conquistaram muitas ilhas e recuperaram as Filipinas. Apesar disso, os japoneses continuavam resistindo. Os japoneses utilizavam pilotos suicidas, os kamikazes, que atiravam seus aviões carregados de explosivos contra navios inimigos. Bom, segundo a narrativa tradicional, para acabar com a resistência japonesa, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, na época, decidiu usar uma arma nova, a bomba atômica. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, 2 aviões norte-americanos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, causando milhares de mortos e feridos. No dia 2 de setembro, o governo japonês capitulou. A Segunda Guerra Mundial chegava assim ao seu final. E assim nós terminamos a nossa narrativa sobre este episódio trágico na história da humanidade. Uma guerra violentíssima, que foi o desdobramento também de uma outra guerra muito violenta, que foi a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial deixou na sua esteira um rastro de destruição inenarrável e monstruoso. Milhões de pessoas morreram, milhões de pessoas desapareceram. Houve um prejuízo material incontável e com a explosão das bombas atômicas surgiu no mundo então uma nova ameaça, a ameaça nuclear. Infelizmente, nós estamos convivendo com esta ameaça nos dias de hoje. As grandes potências não foram capazes de eliminarem dos seus estoques armamentícios este tipo de armamento. E em um mundo governado pela força bruta, isso de certa forma incentivou países menores a buscarem também a sua nuclearização. Porque, na verdade, a garantia de que não serão atacados e de que não serão roubados. Volto a dizer, em um mundo governado pela força bruta. Segundo o grande cientista, o grande intelectual Albert Einstein, ele falou certa vez que não sabia como seria a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta ele sabia como aconteceria. Aconteceria com pau e pedra,
tal o nível de destruição que a Terceira Guerra Mundial pode ocasionar, acabando literalmente com a vida tal qual nós conhecemos no planeta Terra e atirando aqueles que porventura sobrarem, que não morrerem, que não tiverem a sorte de morrerem, atirando-os à Idade da Pedra. Bom, assim nós terminamos aqui o nosso encontro de hoje, o nosso vídeo. A todos vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais!